Bom dia, amada igreja, graça e paz. Hoje a nossa última lição da nossa revista em marcha, nossa revista da escola dominical. A última lição não podia ser menor, tem que ser a melhor e a maior, que é sobre o amor. Lição 23, uma igreja que ama. Nosso texto base é Coríntios 13, é lógico, só podia ser Coríntios 13. Então, irmãos, vamos à nossa oração. E não esqueçamos que hoje é dia de eleição, então é um dia muito importante para o nosso país, para os nossos municípios, porque serão eleitos prefeitos e vereadores. E precisamos muito da intercessão divina. Não há outro jeito senão confiar em Deus, porque o homem é falho. Então, peçamos a Deus pessoas competentes, pessoas tementes a Ele. Pai bondoso, estamos na Tua presença, Senhor, pedindo pela nossa nação, pedindo por todas as cidades do nosso país, Senhor. Coloca, Senhor, homens honestos, pessoas de fé, homens e mulheres, Senhor, que estejam na Tua presença, Pai. Auxilia o Senhor nesta jornada e livra-nos do mal, Pai. Livra-nos do mal, da ganância, da cobiça, da miséria humana, Pai. Ó Senhor, eles têm na mão esta capacidade de ajudar e de fazer o melhor pelo povo, Pai, pelo Teu povo. Senhor, abençoa a nossa igreja, abençoa a todos os enfermos da nossa igreja, Senhor. Esteja com todos, Pai. Esteja também com o pastor Flávio, com o Gabrielzinho, com todos, Senhor, todos que precisam da Tua divina misericórdia, Pai. Pai, abra os nossos corações e as nossas mentes para a lição de hoje. Que a Tua palavra, Senhor, entre em nossos corações. Esteja conosco sempre, Pai. É o que te pedimos em nome de Teu Filho Jesus. Amém. Então, irmãos, é a nossa última lição. E eu fiz um apanhado geral de todas as lições até agora. A lição começou da mais antiga, né? Nessa unidade, até a atual. Então, uma igreja cheia do Espírito Santo. Nós precisamos estar com o Espírito Santo. Uma para anunciar o Evangelho e crer, uma igreja que cultua Deus e cultua do fundo do coração, crendo que o Senhor é o seu único Salvador, que Jesus é o único que tem o caminho, a verdade e a esperança da vida eterna. Uma igreja que serve, uma igreja que educa nos caminhos do Senhor, uma igreja que concilia, que ela consegue, Senhor, estar dentro da Tua palavra, na 99,99999 do tempo, que a gente é humano, às vezes a gente erra um pouco, mas uma igreja profética, Pai, que ela está no mundo para fazer a diferença, e uma igreja que investe, uma igreja que ela não é uniforme em termos de pessoas, porque os dons são diferentes, porque são os Teus dons que fazem a igreja crescer, assim como o corpo humano tem várias partes, a igreja também necessita dessas partes para caminhar, mas ela é uniforme na fé, ela é uniforme na palavra. E, finalmente, uma igreja que expressa todo o seu amor, uma igreja que ama na sua plenitude, porque o amor é pleno, o amor é ilimitado e tudo suporta. Vamos, então, ao nosso texto base, em 1 Coríntios 13. O amor é dom supremo, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que sou ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso se aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana e não se ensoberbece. Não se conduz inconvenientemente e não procura os seus interesses. Não se exaspera, não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos.
Porém, o que vier é o que é perfeito. Então, o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino e pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Desses três, porém, o amor é o maior. Então, irmãos, temos aqui, Paulo nos fala que o amor é pleno, que o amor é ilimitado e que o amor tudo suporta. Mas como assim amor tudo suporta? Então justifica a mulher que apanha do marido e ela tem que aguentar calada? Não, irmão, minha irmã, não é isso que Paulo quer dizer, não. Algumas pessoas, como já vimos, as pessoas distorcem a palavra de Deus. As pessoas distorcem a seu bel prazer a palavra para justificar seus erros, para justificar as suas, como é que fala? As suas paixões e as suas vontades. Aqui a nossa revista fala, infelizmente esta frase muitas vezes tem sido usada de forma distorcida para justificar assédio de todo tipo, especialmente a permanência da mulher debaixo de um jugo de violência. É preciso ter cuidado, não é esta a intenção do apóstolo, que tinha na sua própria experiência de vida o suportar as aflições por amor a Jesus. Paulo fala aqui das perseguições do mundo, que nós temos que sofrer essas perseguições, porque nós estamos na contramão do mundo e nós expressamos o amor de Deus. E há uma diferença, que o pessoal fala ágape, filéu e caritas. O que são esses amores? A caritas está em latim, ágape e filéu está em grego. Por que eu estou falando de caritas? Porque quando a gente pega a Bíblia, por exemplo, a Bíblia de Jerusalém, e o que é falado na Igreja Católica, Apostólica Romana e até mesmo entre algumas denominações mais filosóficas, que nem os espíritas, eles colocam caritas, caridade. Por que caridade? Que a gente pega aqui, ainda em Coríntios 13, coloca, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se eu não tivesse a caridade, seria como o bronze que soa, como o símbolo que retine. Por que caridade? Aqui, na própria Bíblia, aqui eles colocam a superioridade da caridade de obras. Sua perenidade trata-se do amor fraterno. O amor para com Deus não é diretamente considerado, mas está implicitamente presente. A diferença entre o amor passional e egoísta, a caridade ágape é um amor de dileção que quer o bem do próximo. A sua fonte está em Deus, que primeiro amou e entregou o seu Filho para conciliar consigo os pecadores. Então aqui eles colocam que caritas é o ágape. E o mais interessante, eu fui procurar, porque a Bíblia de Jerusalém, ela é uma tradução da Bíblia de São Jerônimo, a Bíblia Vulgata. E aqui eu fui procurar a palavra amor num dicionário de latim. Nesse dicionário de latim, porque existe diferença. O grego, ele tem amor ágape, filéu e eros. O eros a gente sabe que é o amor carnal, o amor mais sensual. Enquanto o filéu seria, de acordo com algumas pessoas, seria o amor de irmão, e o ágape é o amor de Deus, é um amor mais pleno. Aqui, no dicionário, o amo, amar, o verbo amar, é querer bem, estimar, gostar, usado com referência a pessoas, aos deuses ou às coisas. Estar apaixonado, ter uma amante, ter uma namorada. É uma linguagem mais poética. Então, amor aqui é uma coisa mais mundana, não tem o significado de amor, um amor universal, um amor pleno. Daí eu fui dar mais uma olhadinha. O que nós temos? Caritas é ternura, afeição, um amor, seria como se fosse um amor de mãe. Um amor, qual o amor mais pleno do que o amor de mãe? O amor de mãe, ele expressa bem isso. Por quê? Porque é um amor que tudo suporta. A mãe fica na cabeceira da cama do filho horas e horas quando tem uma febre, quando tem uma doença. É um amor dos pais para com o filho. Aqui, quando a gente pensa também
naquela parábola do filho pródigo, aquele pai que vai todo dia na estrada olhar para ver se o filho está voltando. Então este é o amor, o caritas que ele fala, o amor é um amor pleno, um amor ilimitado, o amor do pai, o amor imenso, que não tem, que ele suporta tudo, e ele corrige o filho, às vezes até com dor no coração, porque ele quer o bem do filho, ele quer que o filho esteja no caminho correto. E é isso que Deus tem conosco. Agora vamos dar uma olhadinha. O que o dicionário de grego fala sobre o ágape? Ágape filéu. O que nós temos sobre o amor ágape filéu? O ágape: amar alguém ou algo com base num sincero apreço e que há alta consideração para com este algo ou alguém. Amar, tratar com afeição, cuidado amoroso. Amor, aqui ainda fala, o novo mandamento dos 12, que ameis uns aos outros. Então, amor que nunca falha. Quem não pratica o mal contra o seu próximo. Aqui ele dá uma série de versículos. E aqui ele fala a diferença entre ágape e filéu. Por mais que alguns tenham tentado estabelecer significativas diferenças entre ágape e filéu, não é possível insistir que existe um contraste em todo o contexto entre esses termos. Aí ele cita João, mas há, porém, uma importante pista que parece indicar diferenças significativas em pelo menos alguns contextos, a saber, o fato de que nunca se ordena o amor aos outros com o uso de filéu, mas unicamente com o uso dos termos ágape. Embora o significado desses termos sejam praticamente o mesmo em muitos contextos, é provável que em alguns contextos existam diferenças de significado. Então aqui, neste texto em que 9 vezes é apresentado o termo ágape, este aqui está dizendo um amor universal, o amor pleno, o amor ilimitado, assim como Deus tem por nós. Por mais que façamos coisa errada, aquele amor ilimitado que os pais têm com os filhos, aquele amor pleno que suporta, que com dor no coração corrige, que vê às vezes o filho fazer errado, fazer malcriação, que parte o coração, mas aquele amor que está sempre com as portas abertas, esperando o filho voltar para ser perdoado. Este é o amor, esta é a igreja que ama, meus irmãos. Esta é a igreja que tudo suporta, que tem o ilimitado, que tem pleno. Mas tem um porém. O amor se acaba se tiver soberba. Ah, eu sou bom, eu sei fazer, eu tenho um dom e este dom é para a igreja, só eu tenho. Quando a gente se ensoberbece, quando o nariz se empina e a gente vê o nosso próprio umbigo, porque nós temos um ego que precisa ser domesticado. Este ego precisa ser domesticado. Este ciúme. O que é o ciúme? Ciúme é um instinto de posse. Eu sou dono de alguma coisa, então essa coisa é minha e eu não abro mão. Como é feito com pessoas. A mãe, às vezes, tem ciúmes do filho quando ele começa a namorar, aí arruma encrenca com nora, com genro, porque, é meu. Nós somos de Deus, irmãos. Se Deus abre a mão para que nós tenhamos o livre-arbítrio, para que nós aprendamos e demos as nossas cabeçadas, então, irmãos, nós temos que tomar cuidado com a soberba e com o ciúme. Nós temos que tomar muito cuidado com esse instinto de posse das coisas. E a nossa revista fala bem sobre isso. Ela dá uma grande... Olha lá, os ciúmes matam as pessoas e as relações. Ciúmes é a expressão de um amor distorcido, de um sentimento de posse que surge de uma compreensão equivocada em relação às pessoas e às obras que realizamos. Isto vem do ego, irmãos. Isto vem do ego. Portanto, para que nós tenhamos este amor pleno e ilimitado, não simplesmente um caritas, porque para nós caritas virou caridade, e caridade não é este amor pleno que falava no princípio, porque a palavra caridade mudou, é simplesmente fazer o bem ao próximo. Ele não tem mais aquela gama que tinha quando foi traduzido a Bíblia para o latim. Ele perdeu, assim como o martírio
que é o testemunho, ele perde, ele tem uma significação, a mesma coisa perdeu Caritas. A palavra caridade perdeu a força, mas o amor ainda continua pleno. O amor, apesar da vulgaridade de hoje em dia, que o amor hoje é permissivo, que o amor, ele não tudo suporta, mas orientação com a correção, porque o pai que ama corrige, assim como Deus nos corrige, como diz o Salmo 23, a tua vara e teu cajado me confortam, me consolam. Então, o que faz? O que é o cajado? O cajado é botar a ovelha de volta no meio do rebanho. E a vara é, às vezes, uma sambada, que a gente precisa. Este é o amor que coloca a gente no caminho. O amor que faz com que aquela pessoa, nós aceitamos aquela pessoa pecadora, mas essa pessoa, ela tem a humildade de mudar, que é o contrário de soberba. Tem a humildade de voltar para Deus. Meus irmãos, concluindo esta lição maravilhosa, ao encerrarmos mais uma edição da Revista em Marcha, somos desafiados a vivenciarmos plenamente o amor cristão. Este amor que é puro, porque procede de Deus e age como antídoto para todas as mazelas da vida. Desejamos que, vivendo a vida com fé e sabedoria, possamos espalhar mais deste amor pelo mundo e assim revelar cada vez mais a presença de Cristo em nós. Amém, irmãos? Uma boa eleição, uma boa semana e que o Senhor abençoe a todos e esperemos uma nova revista. Paz e graça.